Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. É algo que talvez você já tenha ouvido, né? São ministrações que temos recebido. E eu compartilhei essa palavra com as mulheres na quinta-feira. E depois estávamos conversando um pouquinho no grupo familiar. E o Marco falou, eu gostaria que você compartilhasse com a igreja, né? Então, eu vou compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. E, para começarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 4, do versículo 4 ao versículo 7. Esse é o texto base que nós vamos tratar. E nós vamos conversar alguns assuntos. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Esse texto que Paulo escreveu, ele escreveu aos Gálatas. Ele está dizendo que nós nos tornamos filhos de Deus. E se nós tornamos filhos de Deus, nós somos herdeiros. E eu quero então falar da herança. Se somos herdeiros de alguma coisa. E eu quero conversar com vocês sobre herança. Quando você ouve a palavra herança, o que te vem à mente? Grana, money, dinheiro, que mais? Propriedades, que mais? Carros, bens, nossa, né? Herança. Quando a gente vai na definição da palavra herança, é muito interessante. É algo que se é deixado de uma pessoa para outra. É um conjunto de bens, direitos, ativos e passivos que é deixado para a pessoa quando ela morre. Ela deixa para uma outra pessoa quando ela morre. Aquilo que se herda por disposição testamentária ou por sucessão e que também inclui dívidas, encargos, espólio, herdade, sucessão. Então, isso significa herança. Quando nós ouvimos a palavra herança, só vem money e dinheiro na nossa cabeça, né? Quando a gente vai ver a definição, ela é um pouco mais ampla. Mas se nós pensarmos, então, o que nós entendemos por herança, a Bíblia diz que os pais devem acumular para os filhos. E na nossa cultura, filhos só recebem herança depois que os pais morrem. Então, a herança é deixada para os filhos. Mas isto não é necessariamente assim. Se nós formos olhar biblicamente, nós vamos perceber que a herança ela não era deixada simplesmente para filhos depois que os pais morressem. E aí nós vamos conversar um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho mais isso. Mas, esses dias nós estávamos conversando com uma amiga, e a mãe já estava doente há bastante tempo, tinha alguns bens, e nós estávamos orientando, pastoreando, cuidando, falando, olha, a melhor coisa que vocês têm a fazer é deixar preparado, né? Deixa já pronto um testamento que você vai deixar da forma que você quer, organizado. Porque depois, quando morre, é mais complicado para os filhos cuidar da herança. Muitas vezes, muitos filhos têm uma boa herança, um bom dinheiro para receber, mas não usufrui devido à situação com que as coisas ficaram. Demora para receber. Então, é interessante que os pais, ainda vivos, organizem essas coisas. E dá para fazer de formas diferentes,
né? Dá para você deixar um testamento. E esses dias nós estávamos viajando de Curitiba para cá, e estávamos com uma pessoa conosco que tem bens. Ela estava conversando, e ela já é uma pessoa mais velha, tem quase 90 anos, ela já é viúva, e tem muitos bens para deixar para os filhos. E ela estava explicando como ela ia dividir esses bens. E ela começou a explicar para nós, e eu comecei a ouvir. E ela falou, olha, eu entendo que a minha herança, o meu dinheiro, foi conquistado com muito suor. Eu trabalhei, e ela sempre faz questão de dizer como ela adquiriu aquela herança. Uma boa grana. Então, eu já tenho feito, eu já tenho distribuído tudo como é que eu quero. E eu tenho 4 filhos, não vai ficar igual para cada um. O que a gente pensa, assim, igual para cada um, todo mundo tem direito, 4 filhos, 25% para cada um. A minha ideia, né, que seria, né? Então, ela estava explicando, não vou deixar dessa forma. Sabe por quê? Aquele que menos tem é quem menos trabalhou para ter. Então, ele não merece o meu dinheiro. Porque se eu deixar o meu dinheiro na mão dele, vai detonar. Dali os dias não tem mais nada. Torrou, gastou tudo. Então, normalmente, quem mais tem é quem mais trabalhou, quem mais merece. Então, ela já está deixando tudo organizado. Até a pessoa que trabalha na casa dela diz que o dia que ela morrer, está pronto, o banco está avisado. Transfere um dinheiro para a conta da fulana lá. Tudo certinho, ela está deixando tudo preparado, assim, com muita clareza. E ela estava explicando para mim, ela olhou para mim, ela falou assim, você não acha que é verdade, que tem que ser assim, Rosana? Eu gelei assim, né? E aí estava com... A Carol estava do meu lado, eu olhei para a Carol e falei, Carol, bem baixinho, né? Isso tudo não é graça. Isso exemplifica exatamente o que não é graça. Porque graça, que a gente, né, tem aprendido como igreja, é favor imerecido. Eu não tenho porque eu mereço, mas porque Deus me deu a graça, e pela graça eu tenho. E aí a gente conversando, então essa história de herança tem nos rodeado. E eu falei para o Marco, assim, perto de uma pessoa que tem uma boa grana para herdar, eu falei, eu não tenho herança nenhuma, não tenho nada para herdar, não tenho herança. Eu levei uma bronca dele. Ele, como assim que você não tem herança? Nós temos a maior herança que um ser humano pode ter. E eu estava falando, mas não é isso, eu estou falando de grana. Eu estou falando de dinheiro. E ele insistindo, falando, mas nós temos a maior herança que um ser humano pode ter. E eu fui, né, fuçando, ouvindo ministrações, e eu, né, montei. Eu falei, nós precisamos conversar sobre isso. Irmãos, talvez a gente se acha o menor, não tem herança nenhuma para receber. Mas, irmãos, nós, como seres humanos, o texto de Gálatas diz que se nós somos filhos de Deus, Ele nos tornou herdeiros da maior promessa que pode existir. A maior promessa que pode existir. Nós temos, e ainda assim, o dono da herança é Deus. Ele deixou isso para seu Filho, Jesus. E Deus, Ele deixou um testamento, Ele deixou pronto, como que deveria ser. E Ele, então, deixa isso aqui, ó, que nós temos aqui na nossa mão. Isso aqui é uma Bíblia que está dividida em 2 testamentos. O que é um testamento? É alguém que ainda em vida deixa escrito como que quer que seja dividida a sua herança. E Deus, pelo seu grande amor, Ele deixou escrito exatamente como Ele quer que a sua herança seja distribuída. Está em 2 testamentos. Por quê? Ele fez um testamento, e aí ele tinha, esse testamento era com leis, com regras, de como as pessoas deveriam viver para usufruir daquela herança.
E tem todas normas, regras. Acontece que, num determinado tempo, Deus envia Jesus. E Jesus veio, e a Bíblia diz que ele veio para cumprir tudo o que estava aqui, que era a lei que Deus tinha dado. E diz que em Jesus houve o fim da lei. Acabou a lei que estava no Velho Testamento. Ele veio para cumprir toda a lei do Velho Testamento. E então ele deixa um Novo Testamento. Este Novo Testamento é como se Jesus tivesse pego aquele antigo, né? Ele reescreve e diz: agora esse aqui é para vocês. E ele diz que isso aqui é a nossa herança. Esta é a nossa herança. Nós somos os seres humanos que possuem a maior herança que existe. É a maior herança que existe na face da terra. É o que está escrito aqui. Só o que está no Novo? Não. O que está no Velho também. Todas as vezes que nós vemos o Velho, ele nos mostra que Jesus haveria de vir. Ele indica que Jesus haveria de vir. Todas as vezes que nós formos ler o Velho Testamento, nós precisamos olhar o Velho Testamento e encontrar Jesus nele. Tudo o que está escrito aqui é para nós, é cumprimento que já foi feito para nós. Então, quando a gente diz aqui, Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo. Ele veio, ele cumpriu a lei, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo e ele foi para o céu. E nos deixou o maior empenho que alguém poderia ter, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita onde? Aí fora, nas paredes? Não, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, eu sou possuidora da maior herança. Se você está em Cristo, você também é possuidor da maior herança. E o testamento está aqui, escrito para nós. E volta lá no texto de Gálatas 4, versículo 4 até o 7. Como que nós nos tornamos, então, herdeiros desse monte de coisa? Daqui a pouco eu vou dizer umas coisinhas que é a nossa herança. O texto diz aqui: mas quando chegou a plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quem é esse? Jesus, a fim de quê? De redimir os que estavam debaixo da lei. Jesus veio para redimir, tirar aqueles que estavam embaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Continua. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também Deus o tornou herdeiro. Quando o texto fala que ele nos adotou, né? Na nossa mente, a gente imagina a adoção como nós conhecemos a adoção brasileira. Alguém não pode ter filhos, então ela procura alguém que não pode cuidar do seu filho e pega aquela criança, traz e ele se torna filho daquela família. Biblicamente falando, naquela época, como eram feitas as adoções? Era um ritual que os judeus tinham, que eles faziam o seguinte: os judeus tinham os filhos. E os judeus, não existia escola, que as crianças iam igual os nossos filhos vão para a escola. As crianças eram educadas em casa. Então, o que fazia? O pai contratava um professor, que ele era chamado de tutor. E esse tutor ficava na casa, cuidando daquela criança e ensinando aquela criança. O que ensinava? Comportamento, ensinava sobre a lei, né? Ensinava sobre a vida social. Esse ritual ainda é feito no meio dos judeus. Eles fazem aquele bar mitzvah,
para o menino, e depois, há 70 anos, eles começaram a fazer para uma menina também. Hoje eles ensinam sexualidade, eles ensinam sobre sustentabilidade, eles trazem ensinos que as nossas crianças recebem de partes, de pedaços nas escolas, em casa, né? Mas eles faziam isso. Quando o menino estava pronto, quando ele já tinha aprendido tudo, existia uma cerimônia. Então, o que era essa cerimônia? Essa cerimônia, ela vinha, o pai preparava uma túnica, e ele colocava essa túnica sobre o seu filho, e ele olhava para o seu filho e mostrava para todo mundo: este é meu filho. Agora ele está pronto para usufruir da minha herança. Então, para os judeus, o menino, quando ele era criança, ele tinha a herança, mas ele não usufruía da herança. Mas quando ele se tornava maduro, ele então poderia usufruir da herança. Então a herança não era dada só quando os pais morriam. A herança poderia ser dada para filhos maduros. Então filhos maduros passavam por esse processo e poderiam então usufruir da herança. E eles então faziam essa cerimônia. Jesus, ele passa por esse momento. Jesus, quando ele é batizado, né, quando ele sai das águas, vem uma pomba, pousa sobre o ombro dele, como se fosse uma túnica, e Deus diz para ele o quê? Este é meu filho amado. Ele tinha direito a toda a herança do Pai. Assim era. E esse texto, ele está dizendo assim: vocês se tornaram filhos por adoção. Não adoção porque eu não tinha um pai, então Deus me fez filho dele. Não, adoção porque Ele investiu na minha vida, Ele colocou tutores na minha vida, que é o Velho Testamento naquela época, né? E Ele então traz para nós e nos torna filhos em Cristo. Em Jesus, nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos no tempo ressurreição de Jesus. Nós que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos filhos. Todos nós somos filhos de Deus. Amém? Temos direito à herança que Ele tem. Que herança é essa? Que herança é essa que nós temos direito? Que herança que você está falando que eu tenho direito? Se eu sou filho, eu tenho uma filiação, eu tenho autoridade, porque Deus já olhou para mim e disse: você é meu filho amado. E nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus como filhos, porque Ele é nosso Pai, Pai amado, Pai que ama, Pai que se preocupa, Pai que cuida do seu filho. E eu sou filha, você é filha. E nós precisamos nos relacionar com esse Deus desta forma. Nós somos filhos de Deus. Olha o texto de Gálatas 3:29, por gentileza. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se nós estamos em Cristo, vocês estão em Cristo? Eu estou em Cristo. Nós somos herdeiros da promessa. Promessa que foi dada a quem? A Abraão. O que foi dado a Abraão que eu herdei também? A Bíblia traz N coisas. Mas a Abraão foi dito: olha para as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Eu abençoarei a sua descendência. Vocês terão, ele diz lá uma determinada propriedade, seria deles. A herança é nossa, como igreja. Nossa, nós que somos de Cristo. Existe um monte de, né? Por exemplo, que herança é essa? Isaías 43, de 1 a 5, você não precisa abrir, mas o texto diz assim: promessa que foi dada a nós, se vocês passarem pelo fogo, ele não
te queimará. Se você passar pelas águas, você não submergirá. Quer dizer, se você passar por dificuldades, você não vai sucumbir. Esta é a promessa de herança para mim e para você. Não está dizendo que eu não vou passar por dificuldades. Está dizendo assim, vai passar, mas você não vai se queimar. Você não vai se afogar. Você não vai morrer. O texto de Isaías 54 diz assim, todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Eu creio nessa promessa, eu declaro essa promessa constantemente. Os nossos filhos são heranças do Senhor, e nós precisamos crer no que a Bíblia fala. Isaías 53, 4 e 5 diz assim, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, quer dizer que nós teremos saúde. O texto de João 10, 10, que a Ju leu aqui, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem está dizendo isso? Jesus. Ele está dizendo, não foque no ruim. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. É muita vida. Abundância, sabe o que é abundância? É alguma coisa que sobeja, que não dá para você guardar e você vai espalhar assim, ó, de tanto que você será abençoado. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós teremos paz. A Bíblia diz que nós teremos alegria. E Jeremias diz, eu não vos tenho dado espírito de medo e de covardia, mas eu tenho te dado espírito de ousadia e de poder. Nós não somos um povo que deva viver com medo. Por exemplo, nós estamos aqui inseridos no bairro Itália. Nós temos sido assolados. Eu não sei se alguns de vocês fazem parte de um grupo de moradores. Apareceu o tal do escorpião. Nós já ouvimos o testemunho da Thaís aqui. Gente, tem aparecido um monte, né? Outro achou, outro achou, outro achou. Só que na igreja do tal do amarelo, nós já vimos 3 pessoas que acharam. Gente, houve um pânico tão grande no bairro, um monte de gente dizendo, vou me mudar. Assim, a gente tem lá no WhatsApp, né? Eu falei, gente, nós não podemos ser iguais às outras pessoas. Nós temos o Espírito de Cristo. A Bíblia diz que se pisardes em escorpião, nada vai acontecer. A Thaís experimentou e compartilhou conosco. Se beberdes alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano. Eu falei, gente, se eu encontrei também já na minha casa. Glória a Deus que eu encontrei. Pior se ele teria ficado escondido e não tivesse sido achado. Vamos olhar com o olhar de quem tem Jesus. Ele nos promete proteção. Nós não podemos ser sucumbidos pelo medo. O medo é um demônio que quer nos tirar a segurança, que quer tirar a nossa confiança em Jesus. Jesus é a minha proteção. Eu tenho direito à herança toda que Ele deixou para mim. Mas, o que mais? Eu tenho proteção, paz, alegria, prosperidade, abundância. O que mais? O que mais que é a nossa herança? O que você pode lembrar que é nossa herança? Vida eterna. O que mais? Saúde, que nós falamos. Irmãos, nós somos filhos de um Pai amoroso. Mas por que nós não temos usufruído desta herança? Por que eu não tenho usufruído desta herança?
Muitos de nós estamos na igreja, ouvimos falar de Deus, né? Não estou falando igreja aqui, tá? Eu estou falando assim, de ensinamentos que nós temos. E a gente fala, mas isso não é uma realidade na minha vida. Isso que você está falando é utopia, nunca vai acontecer. Mas por que eu não usufruo? Por que eu não tenho isso na minha vida? Primeiro, porque a herança não é dado para filhos criança. A herança é dada para filhos maduros. Pega lá, Gálatas 4 de novo, e agora nós vamos ler do versículo 1. Do 1 ao 7. Digo, porém, que enquanto o herdeiro ele é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, ou outra versão diz tutores, e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, e aqui então insere o texto que nós começamos. Enquanto o herdeiro, ele é menino, ele nada difere de um escravo. Ele é dono de tudo, mas ele não pode usufruir ainda, porque ele é menino. Imagina se um pai, que tem uma boa grana, distribui o seu dinheiro para a criançada. O que ele vai fazer? Criancice. Não vai dar com nada, vai comprar doce. Vai comprar doce. Né? Agora, eu lembrei de algo que o Marco fez quando ele era criança. O tio dele tinha uma coleção de moedas raras, caríssimas. Moeda de ouro, eram moedas de ouro. Quantos anos você tinha? 7 anos de idade. E ele, então, encontrou essa caixa de moedas, né? E foi na venda do lado, com a caixa de moeda de ouro do tio dele. E o dono da venda, imagina o que o dono da venda fez. Mas encheu ele de doce e ficou com a caixa de moedas de ouro. E ele foi para casa, daí o tio dele, dias depois, né, descobriu. E cadê a moeda de ouro? Comia em bala. Imagina. O tio dele ficou maluco, né? Imagina, era uma fortuna de moedas de ouro, né? Então, você dá dinheiro na mão de criança, vai dar criancice, não vai dar em nada. Diz que ele tentou recuperar algumas, só algumas, não conseguiu, que o cara ficou com muita grana e nunca mais o tio dele recuperou as moedas de ouro, né? Mas a herança só é dada para filhos maduros. Então, por que nós não usufruímos de tudo o que Deus tem para nós? Porque muitas vezes nós nos comportamos como criança birrenta, que bate o pé quando quer as coisas. Deus, você também não dá, também não vou nem na igreja mais. Não acontece nada na minha vida? E assim vai. O que uma criança faz birrenta com o pai? Falta de vara. E aí o pai dá vara. E a mesma forma que Deus nos trata. Então, nós precisamos buscar a maturidade espiritual. E o que é a maturidade espiritual? Para que nós possamos usufruir da herança. Sabe de que forma nós vamos alcançar maturidade? Lendo o que está aqui e crendo em tudo o que está escrito. Nada aqui é relativo, tudo é absolutamente absoluto. Nada é relativo. Mas não era bem assim naquele tempo. Não, é tudo para nós hoje. A Bíblia, ela é uma palavra totalmente atual para os nossos dias. Ela não é obsoleta, não é algo que foi escrita há 2000 anos atrás e não serve para mim hoje. Eu preciso crer em tudo o que está escrito. Crer e obedecer. Crer na palavra.
Jesus disse, assim será, você vai ser assim. Amém, eu creio. Eu creio. Os discípulos, eles, depois da multiplicação dos pães, Jesus disse para eles assim, vamos pegar o barco e vamos atravessar o lago. Vamos para o outro lado do lago. E os discípulos, então, conseguem um barquinho lá e entram no barquinho e vão para o outro lado. O dia estava bem cansado e eles foram atravessar o lago à noite. E eles, então, estavam ali. Jesus, cansado demais, deitou e dormiu. E começou uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Muita chuva, muito vento, muita chuva, muito vento. Eles já não sabiam mais o que fazer. De repente, os discípulos foram lá, acordaram Jesus, chacoalharam Jesus. Jesus, você não se importa que a gente vai morrer nesse lugar? Aí Jesus levanta. Eu até imagino essa cena. Jesus levanta meio assim, né, olhando. Peraí. Vento, cessa agora. Para agora. O vento parou. Ele olha para os discípulos assim, mas vocês ainda não creem? Como assim? Vocês ainda não acreditam no que eu falei? O que foi que Jesus tinha dito para ele? Vamos para o outro lado. Era certeza que eles iam chegar do outro lado, eles não iam morrer no meio do caminho. Jesus tinha dito que eles iam chegar do outro lado. Por que o medo? Por que o desespero? Se Jesus tinha dito. Nós, muitas vezes, nos comportamos assim. Está escrito, mas na hora que a gente passa por dificuldades, dá desespero, dá medo. E aí, qual é a palavra? Nós vamos chegar do outro lado. Esta é a palavra, eu preciso crer. Para que o medo? Para que o desespero? Para que a angústia? Para que a depressão? Para que a briga? Para que a discussão? Não vai levar nada. Calma, vai dar certo, nós vamos chegar do outro lado. Essa foi a palavra do Senhor. Eu só preciso crer no que a Bíblia falou. E a Bíblia está cheia de promessas para as nossas vidas. E nós precisamos crer para que a gente possa usufruir como filhos. E eu gostaria de ver aqui 2 tipos de filhos. Todos nós somos filhos, mas existem tipos de filhos. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, do versículo 1. Aí, a hora que terminar, a gente... Acompanhem comigo. Diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e um calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos.
pois este filho meu estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: o seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e se insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escrava ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Aqui nós podemos encontrar dois tipos de filhos, né? Como nós ouvimos a respeito da história de herança, que eu contei antes, eu sempre achava que esse filho tinha pedido a herança e herança antecipada era maldição. Mas não, o pai dá porque era de direito dele, ele já era maduro. E a Bíblia diz que a herança foi distribuída entre eles, não foi dado apenas para o mais novo, foi distribuída para eles. Então, eles tiveram a parte da herança. E aí, então, por um tempo, a impressão que eu tinha assim, sempre era assim: me dá minha herança, pegou o dinheiro e saiu correndo, né? Não, um tempo depois, ele resolve, então, curtir a vida. Pegou a grana e foi gastar. O texto diz que ele gastou irresponsavelmente, ou dissolutamente. O texto não diz que ele gastou com prostituta. Foi dissolutamente, torrou. Embalada, distribuía churrascada para todo mundo, sei lá, nos nossos dias, né? Torrou a grana, ficou sem dinheiro. E ele, então, o que ele faz? Vou trabalhar, né? Não tenho o que fazer, acabou o dinheiro, eu tenho que trabalhar. Mas não tinha, acho que, qualificação para nada. Então, vamos trabalhar. E ele resolveu, então, procurar serviço, e o único emprego que ele encontrou foi de dar comida para porco. Está lá, dando lavagem para porco, né? Dando lavagem para porco. Só que ele tinha tanta fome que ele não tinha o que comer. Ele falou: quer saber de uma coisa? Os empregados do meu pai têm mais comida do que eu. Eu vou fazer o seguinte, vou voltar, vou falar: pai, eu pequei. Me dá, pelo menos, a comida dos escravos. E ele volta. A Bíblia diz, caindo em si. Ele volta para trás. Uma coisa, algum dia ele deixou de ser filho porque ele foi embora? Não, ele nunca deixou de ser filho. Ele era um filho longe do pai, mas ele era filho. E ele então volta para a casa do pai. Ele gastou tudo que tinha e agora ele não tinha mais como usufruir de nada. Ele volta e ele se arrepende. E a primeira coisa que o pai faz é, coloca uma túnica. Era a ação que o pai fazia para dizer que ele podia usufruir da herança. Colocou uma túnica sobre ele. Depois disso, coloca um anel no seu dedo, sinônimo de autoridade. Ele não era escravo. Pai, eu não mereço, eu posso ser escravo. Mas ele disse, você não é escravo, você é filho. E ele, então, cuida do filho. E ele faz a maior festa, afinal de contas, o filho voltou. E dali a pouco, então, chega o filho mais velho. O filho mais velho chega, olha aquilo assim, o que está acontecendo? Ah, o teu irmão. O quê? O meu irmão voltou e meu pai está dando essa festona? Vamos entrar, vamos lá para a festa. Não, vou não, capaz. Virou as costas e não quis nem saber. Quem que teve que ir atrás dele? O pai. O pai sai com muita calma. Filho, o teu irmão voltou. Ele vira para o pai e fala, pai, por favor, pai, o teu filho gastou com prostituta.
Ele aumenta o que o irmão tinha feito. E ele fala assim, esse teu filho aí, não era nem irmão dele, né? Esse teu filho aí, ó, é o irmão que acusa o outro de ter gasto com prostitutas. A Bíblia não tinha dito isso antes, né? Mas ele julga o irmão dele. Esse teu irmão aí voltou e está aí, ó. Você dá o melhor para ele. Eu estou aqui, ó. Eu trabalho, eu não te desobedeço, eu faço tudo o que você quer, e você não me dá um cabrito para eu comer com meus amigos? Aí o pai vira para ele, mas meu filho, você sempre está do meu lado. Tudo que eu tenho é teu. Você pode usufruir de tudo. Mas por pura ignorância, ele não usufrui de nada. O que essa história tem a ver conosco? 2 tipos de filhos. Aquele que não quer nada com nada, esbanja e vai embora, né? Sai fora da casa do pai e tudo bem. O outro, somos os filhos que ficam na casa do pai. E acha que para agradar o pai, ele tem que trabalhar. Então, eu vou trabalhar. Então, vamos trazer para nós, né? Pai, por que fulano recebe tanta bênção? Eu estou aqui, ó, eu oro, eu jejuo, eu faço campanha de oração, eu trabalho até no grupo de serviço na igreja, eu faço, ó, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia. E por que minha vida é assim? Pai, eu estou aqui o tempo todo, por que eu não tenho um cabrito? Aí o pai olha e fala, mas tudo o que eu tenho é seu. Há 20 anos atrás, eu fui desafiada num aconselhamento, numa situação que nós, como pastores, estávamos passando muita dificuldade financeira, e voltamos para trabalhar na igreja, na Comunhão Cristã Aba, há 20 anos atrás. E chegamos lá, nós fomos extremamente desafiados, numa situação assim, eu estava desse jeito. Deus, mas eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, e olha a nossa situação. E eu fui chamada a atenção, falou, Rosana, você se comporta como o filho mais velho, ou filho mais velho do filho pródigo. Você está na casa do pai e não usufrui do que o pai tem para você. E aí eu caí em mim. Falei, Deus, é verdade. Eu estou reclamando porque aquilo que eu não tenho, sendo que o Senhor já tem me dado tudo. Mas por quê? Por pura imaturidade. Por pura imaturidade. Muitas vezes nós estamos na casa do pai e achamos que vamos agradar o pai fazendo, trabalhando. Por exemplo, nós como pais, eu tenho 3 filhos. Então, eu programei. O primeiro filho vai trabalhar e vai ganhar, me dar muita grana. O segundo filho vai fazer todo o serviço da casa para mim. O terceiro filho vai lavar meus carros, se eu tivesse um monte. Você tem filhos para isso? Para trabalhar para você? Você tem filho para te dar dinheiro? Você teve filho? Para que você teve filhos? Para se relacionar com ele, para amá-los. Irmãos, nós somos filhos de um pai amoroso. Talvez muitos de nós não conseguimos entender o que é ser filho de um pai amoroso, porque às vezes não tivemos um pai amoroso. Às vezes tivemos um pai ausente, às vezes tivemos um pai alcoólatra, às vezes tivemos um pai que não fez absolutamente nada. Eu não sei qual é a tua experiência com o pai terreno, né? Eu, por um tempo, a minha experiência não foi boa com o meu pai terreno. Mas isso não me justifica me comportar diante de Deus como se Deus fosse igual ao meu pai terreno. Irmãos, nós precisamos conhecer um Deus que Ele quer se relacionar com filhos. Deus quer se relacionar com você como pai amoroso. Deus não quer tirar absolutamente nada de você.
Deus não quer destruir a sua vida. Deus, Ele é amor. Quantos de nós nos relacionamos com Deus mal, que quer a nossa destruição, que Ele não espera a hora da gente errar e a gente desobedecer, fazer uma coisa errada? Quantos de nós, muitas vezes, saímos fora, nos desviamos, às vezes, saímos para fora, e quando voltamos para a casa do Pai, não nos sentimos perdoados, assim como esse filho pródigo. Quantos de nós não nos comportamos desta forma? Deus, Ele já nos perdoou, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele não vai perdoar um dia se eu me pedir perdão. Ele já levou, e eu preciso reconhecer isso. Deus, Ele é amor, Ele é Pai, mas nós precisamos ter essa experiência com esse Pai. E o meu desafio para vocês nesta noite é que vocês tenham o desejo de se relacionar com Deus como Pai, e não nos relacionarmos com Deus como escravo, como servo, achando que se nós fizermos alguma coisa para Deus, aí Ele vai nos dar algo. Nada que eu faça para Deus vai fazer Ele ficar, se agradar de mim. Eu nunca vou conseguir. A Bíblia diz que a única coisa que agrada a Deus, sabe o que é? Fé. Sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus como Pai, crendo no que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque se nós nos relacionarmos com Deus como escravos, como servos, nós nunca poderemos usufruir da herança. A herança não é dada para os escravos, a herança não é dada para servo, a herança é dada para filhos. E nós precisamos ter essa experiência. Não importa, o meu desafio para você é, não importa qual é o conhecimento que você tem de Deus até hoje, o que foi ensinado para você até hoje de quem é Deus, quem é Jesus. O meu desafio é que você conheça Jesus como Pai, o Deus como Pai. Jesus é o teu irmão. Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros, juntamente com Cristo, de toda a herança que é dele. Ele é o nosso irmão mais velho. Deus, Ele é o nosso Pai, que deseja se relacionar conosco. Ele deseja nos dar o melhor que Ele tem. Ele não nos tem dado espírito de medo, de angústia, de depressão, de tristeza, de pobreza, né? Não, 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 não. Deus quer nos dar o melhor que Ele tem. E o melhor dele eu não consigo te explicar, para que você tenha desejo de se relacionar com Deus de uma forma especial, de uma forma que você possa conhecer esse Deus de uma forma tremenda. Você precisa se relacionar como filho amado, como filho amado. Nós precisamos entender a nossa posição de filho. Qual filho você quer ser? O filho que se relaciona com o pai, ou aquele filho que trabalha como escravo para o pai? O que você deseja para a sua vida? Lembrando que só iremos usufruir da herança quando nos relacionarmos com Deus como filhos. Muitas vezes nós olhamos e vemos alguns cristãos, mas por que na vida dele tudo dá certo? Olha a vida dele, olha lá. A minha não dá nada, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço. Eu já fiz isso, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo isso. E eu não tenho essas coisas. Irmãos, nós precisamos nos relacionar com Deus como filhos e mudarmos a posição. Eu vou orar? Vou, é óbvio que eu vou, mas eu vou orar porque eu amo a Deus
e quero me relacionar com Ele, que é a única forma da gente se comunicar com Ele. Eu amo meu pai, então eu vou jejuar para que eu possa ter um acesso. Eu vou parar de comer e nesse tempo eu vou ter um relacionamento com meu pai. Mas não, a gente jejua porque a gente quer algo de Deus. Então eu vou fazer uma campanha de jejum para Ele me dar alguma coisa. Ele já te deu tudo. Às vezes a gente fala, temos aqui o tempo de dízimos, de ofertas. A tua oferta não tem valor se você não trouxer diante de Deus como filho amado, reconhecendo que Ele já fez tudo. Por isso você dá. A gente vem à igreja não para ter alguma coisa de Deus. A gente vem aqui porque Ele já me deu tudo. Gente, o meu desejo é que a gente possa usufruir da herança. Nós somos donos de uma herança tão grande e a gente não usufrui nem 1% do que nós temos. Vivemos como mendigos, pedintes diante de Deus. E sabe por quê? Por causa da minha imaturidade. Por causa do meu jeito de se comportar como filho. Por causa da minha maneira, às vezes pela minha ignorância, nem sabia dessas coisas. Faço porque me ensinaram que era assim. O filho mais velho, ele só queria, achando que agradava o pai, fazendo. E fazer agrada o pai quando você é filho. Filhos, né? Você não espera que teu filho vai fazer, mas o filho faz. Ontem nós estávamos nos mudando de casa. E mudamos ontem, né, com todas as coisas, e bem no dia da mudança, o Marco tinha 2 compromissos, né? E eu falei, meu Senhor, como é que vai ser essa mudança? E aí apareceram 2 filhos, 3 filhos, né? Cada um no seu papel. Eles vieram fazer alguma coisa para que eu desse algo para eles? Não. Eles vieram fazer porque eles já têm, porque eles são filhos. E junto com eles veio um batalhão de gente que vocês não têm noção. E se alguém veio nos ajudar para obter algo? Com certeza não. As pessoas que vieram ajudar porque já têm e vieram por gratidão. E nós louvamos a Deus pelo corpo, porque nós somos corpo, nós somos família. E é assim que nós nos relacionamos com Deus. O meu desejo é que você se relacione com Deus como filho amado. O Pai olha para você nesta hora e diz, filho amado. O Senhor coloca sobre você um manto de autoridade. E Ele diz para você, você tem direito a toda herança. Essa herança inclui abundância financeira, porque Ele quer. Essa herança inclui saúde. Essa herança inclui proteção. Essa herança inclui libertação. Essa herança inclui paz. Essa herança inclui filhos cheios do Espírito Santo, ensinados do Senhor, e haverá paz na sua casa. Essa herança possui autoridade sobre você. E o meu desejo é que você experimente ser filho amado.